E aí pessoal, tudo bem? De volta com mais um vídeo, mais um da série Código de Processo Penal, mais uma leitura. Lembrando, estamos trazendo aqui a leitura do Código de Processo Penal, a lei seca, né? Estamos trazendo toda a leitura e aí a gente vem pontuando, trazendo alguma situação hipotética que possa de repente facilitar a sua compreensão acerca aqui da nossa leitura, tá bom? Vamos lá. Não deixe de se inscrever, você ainda não é inscrito, inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muita gente aqui com a ideia aqui do nosso projeto. Vamos lá para a leitura aqui no nosso PDF. Vamos de título 3, terceiro encontro, terceiro vídeo da série da ação penal, artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requerimento do Ministério da Justiça, do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E aí nós temos essa parte revogado. Parágrafo 1º diz: no caso de morte, o ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, né, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo único, incluído aí, portanto, pela Lei 8.699 de 1993. Parágrafo 2º, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio do interesse da União, Estado ou município, a ação será pública, incluído pela Lei 8.699 de 1993. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 25. A ação penal nas contravenções serão... Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Ou seja, você pode ir até ao Ministério Público e denunciar, fazer alguma representação, alguma denúncia de alguma ação, de algo que possa ser de iniciativa, né, pública, né, de alguma ação pública. Então você pode, você mesmo, qualquer pessoa, ir lá e comunicar ao Ministério Público que vai providenciar, né, iniciar então o procedimento. Beleza? Que nós temos essa parte do artigo 28 revogado. Você pode observar aí todo esse risquinho no texto. E aí nós temos uma nova redação aqui da lei, né, que vem aqui dizendo: artigo 28, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019, de ADI 6.298, ADI 6.300 e ADI 6.305. Então, quando você faz uma representação de algum crime e eventualmente esse crime se arquiva, né, se dá o arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público informa o ofendido, né, a pessoa que fez a denúncia, e também comunica aí o investigado sobre o arquivamento e é encaminhado então para revisão, né, ministerial, a fim de homologação ali na forma da legislação, o arquivamento, portanto, da ação. Beleza? Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito
poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria de revisão a instâncias competentes do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva legislação, a lei orgânica, né, do Ministério Público, incluído também pela Lei 13.964 de 2019. Então, ou seja, como lá atrás a gente fala aqui, o Ministério Público ele comunica, né? E aí, se você, que é o ofendido, não concorda, o vítima não concorda do arquivamento, você pode recorrer para que possa ter uma revisão daquela decisão. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento da União, Estado e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciado a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para o arquivamento, a prevenção do crime mediante as seguintes condições ajuizadas cumulativa e alternadamente, incluído pela Lei 13.964 de 2019, inciso 1º, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente bens e direitos indiciados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública por meio de correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 42 do Decreto-Lei 2.849 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, incluído pela Lei 13.964 de 2019. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, a entidades públicas ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesado pelo direito, ou se cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional ao ou compatível com a infração penal. Portanto, propostas que o Ministério Público faz aí no ato da não persecução penal, né, no caso da condenação aí inferior a 4 anos. Parágrafo 1º. Para as aferições de pena mínima combinada ao delito do que se refere o caput deste artigo, serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto do caput deste artigo não se aplica nos seguintes hipóteses. Primeiro, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminal nos termos da lei. 2. Se o investigado for reincidente e se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto as insignificantes, as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em um acordo de não persecução penal transitado penal ou suspensão condicional do processo. 4. Nos crimes praticados em âmbito de violência doméstica ou família ou praticados contra a mulher
em razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelos membros do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. 4. Para a homologação do acordo de não persecução penal será realizada audiência no qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor e sua legalidade. 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e do defensor. 6. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a execução perante o juízo de execução penal. 7. O juiz poderá recusar homologar a proposta que não atende aos requisitos legais quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. 8. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que analise a necessidade de complementação das investigações ou de oferecimento da denúncia. 9. A vítima será intimada da homologação de acordo e de não persecução penal e de seu descumprimento. 10. Descumprida qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para uma ou eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminal, exceto para fins de previsto nos inciso 3, parágrafo 2º deste artigo. 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decreta a extinção da punibilidade. 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, reputá-lo e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecendo elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade de representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguirá na ação passará ao cônjuge, a ascendente, descendente ou irmão. Artigo 31. Nos crimes de ação privativa, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a pobreza, nomeará advogado para promover a ação judicial. Ação penal. Parágrafo 1º. Considera-se pobre a pessoa que não pode prover as despesas do processo sem prévia-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e da família. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunstância reside o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardo mental e não tiver representante legal ou condicionem os interesses destes
com aqueles, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Aqui nós temos artigos 35 que foram revogados, né? Artigo 36 diz: se comparecer mais de uma pessoa com direito à queixa, terá preferência o cônjuge e em seguida os parentes mais próximos de ordem de enumeração constante no artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente instituídas poderão exercer a ação penal devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou silenciem deste pelos seus direitos ou sócios gerentes. Artigo 38. Salvo disposto em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses contado do dia de que vier saber de quem é o autor ou do crime, ou caso do artigo 29, no dia em que esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verifica-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos do artigo 29, parágrafo único e 31. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes essenciais e especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz ou ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito sem assinatura devidamente autenticada do oferecimento ou do ofendido de seu representante legal ou procurador será reduzida ao termo perante o juiz ou autoridade policial presente no órgão ou Ministério Público quando este houver sido dirigido. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo 3º. Oferecida ou realizada a termos de representação, a autoridade policial procederá o inquérito ou, não sendo competente, remeterá à autoridade a que for. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juízo ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda ao inquérito. Parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação for oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos os papéis de que conhecem o juiz ou tribunais verifique a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais possa identificá-lo e a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Aqui nós temos essa parte, né? Artigo 43 revogado pela Lei 11.719 de 2008, e aí artigo 44 do Código de Processo Penal. A queixa poderá ser dada no prazo por procurador com poderes especiais, devendo constar
instrução do mandato, nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligência que devam ser providenciadas, requeridas a juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 48. O prazo para oferecimento da denúncia referida pelo réu estando o réu preso será de 5 dias, contado da data que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado nos termos do caso. Se houver devolução do inquérito à autoridade policial, no artigo 16, conta-se o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então vamos lá. Aqui no artigo 46 diz que a denúncia deve ser feita pelo Ministério Público no prazo de 5 dias, no caso se o réu estiver preso, né? Após o recebimento dos autos pelo Ministério Público lá pela polícia do inquérito, e 15 dias caso o réu estiver solto, né, ou afiançado. Então 15 dias réu solto, 5 dias se o réu estiver preso. Isso pode ser importante para a questão de prova, né? Parágrafo 2º. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos, e se este não se pronunciar dentro do tríduo do 3 dias, né, entende-se que não tem que aditar prosseguimento prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverão requisitar diretamente a quaisquer autoridade ou funcionários para que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime abrigará o processo em todos, e o Ministério Público abrigará o processo de todos, e o Ministério Público valerá pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia de representação legal do menor que houver completado 18 anos não privará este direito de queixa, nem renúncia do último incluirá direito do primeiro. Artigo 51. Por o perdão concedido a um dos querelantes apresentará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18, o direito do perdão poderá ser exercido por ele ou seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição de outro, não produzirá efeito. Artigo 53 diz: se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representação legal, ou colidirem os interesses deste ou outro querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quando aceite do perdão, o disposto do artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á o perdão extraprocessual expresso no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita do perdão tácito admitirão todos os meios da
prova. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa, os autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser certificado de que seu silêncio importará em aceitação. Parágrafo único. A aceito do perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se perante a ação penal: primeiro, quando iniciada esta, o querelado deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando o falecimento do querelante ou sobrevindo sua incapacidade não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas de que couber fazê-lo, ressalvado o disposto do artigo 36. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, está se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declarar de ofício. Parágrafo único. No caso do requerimento do Ministério Público, o querelante ou réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova proferida, a decisão dentro de 5 dias, ou ressalvando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão do óbito e depois de ouvir o Ministério Público, declarar extinta a punibilidade. Beleza? Esse é o nosso Código de Processo Penal, muito legal, muito bacana. Código de Processo Penal. Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos mais na sequência com mais vídeo. Até mais.